E aí galera, tudo certo? Todo mundo que foi entrando. Vou fazer uma live hoje resolvendo 10 questões do Enem 2021 de matemática básica, beleza? Todo mundo que foi entrando, já a gente começa, tá? Eu selecionei 10 questões de matemática básica pra gente resolver. Questões que caíram no Enem 2021, tá? Então são questões que envolvem cálculo simples, envolvem porcentagem, envolvem razão e proporção. Questões tranquilas ali que são encaixadas na matemática básica, tá? Já vai curtindo a live, já vai me seguindo se você ainda não segue, tá? Eu sou o Kelvin, prazer para todo mundo, tá? Sou vestibulando de medicina, também vou fazer o Enem 2022 e tenho esse perfil aqui focado em matemática e Enem. E aí tento levar o conteúdo de melhor qualidade para todos vocês, tá bom? Então já vai curtindo a live, já vai divulgando para quem você sabe que está estudando para o Enem e precisa ter bons desempenhos, precisa ir bem na prova, tá bom? E se você ainda não me segue, se você é novo por aqui, já vai me seguindo que eu coloco conteúdos todos os dias, ou de matemática, ou da minha rotina. E todas as lives serão de segunda a sexta-feira, tá? Lives de segunda a sexta, todos os dias, né, da semana, às 3 da tarde. Então aí, se todo mundo continuar acompanhando, a gente vai fazer pelo menos 50 questões toda semana. E aí, Jean, tudo bem? Bom, vamos começar aqui, enquanto a galera vai entrando. Vou explicar algo que eu expliquei na última live também. Primeira coisa que a gente faz quando vai fazer uma questão do Enem é sempre ler isso daqui primeiro, tá? Primeiro você sempre lê o comando da questão. O comando da questão é o mais importante. E aí você observa se existe algum dado relevante aqui. Então repara que o único valor numérico no enunciado é 2015. Então 2 de fevereiro de 2015 é só o valor numérico. Então perceba que de forma óbvia isso aqui não vai ser muito relevante para a prova, tá? Muito relevante para a sua questão. Então vamos lá. Começando a ler aqui do comando. Nessa data, o reservatório com o maior volume de água era... Então, beleza. O que a questão já está te pedindo? Vou até grifar aqui para ir ficando mais fácil, tá? A questão está pedindo maior volume de água. Se você reparar, o eixo da ordenada, que é esse eixo aqui, o eixo Y, tem o nível de ocupação, a porcentagem de ocupação, e aqui você tem os reservatórios, 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Galera, todo mundo que for chegando, rapidinho, já vai me seguindo se você não segue, tá? Eu vou fazer lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, 3 da tarde, resolvendo 10 questões de matemática de Enem, tá bom? Se você é novo por aqui, vai me seguindo e já vai curtindo a live, tá? E divulgando para quem você sabe que está estudando. Bom, vamos lá. A questão nos pede o reservatório com o maior volume de água. E aqui a gente tem o nível de ocupação e aqui a gente tem o reservatório. Então, repara que para a gente calcular volume de água, então eu vou escrever aqui V, de volume de água, a gente calcula pelo nível de ocupação, eu vou colocar NO. Repara que na prova você não vai precisar fazer isso, eu estou fazendo isso para a gente poder desenvolver a questão, tá? Então, volume é dado pelo nível de ocupação vezes a capacidade, tá? Então, matematicamente, esquematicamente, a fórmula para resolver seria isso aqui, tá? Essa é uma questão que envolve porcentagem e cálculo simples. Então, vamos lá. Volume é igual a NO vezes C. E aí, basicamente, a gente tem que fazer isso para cada um dos reservatórios, tá? Então, vamos lá. O reservatório 1, a gente tem que V1 é dado por nível de ocupação 20%. Esse 20% eu vou transformar o 20% para 0,2, tá? Porque a gente sabe que 20 dividido por 100, dividir o número por 100 é a mesma coisa que deslocar a vírgula 2 casas à esquerda. Então, ficaria 0,02, tá? 0,2. Então, fica mais fácil. Então,
O Matheus perguntou se essa é uma questão nível fácil do Enem. Perfeito, é uma questão considerada fácil pela TRI, tá? Então, o volume 1 do reservatório, a gente tem que é 0,2 vezes a capacidade 1. A capacidade é 105. Beleza. Volume 2 vai ser 0,3, porque o nível de ocupação é 30%, vezes 100, que é a capacidade. Volume 3, 50% vezes 20, então 0,5 vezes 20. Volume 4, a gente tem que é 40%, então 0,4 vezes 80, que é a capacidade. Volume 5, a gente tem que é 60%, então 0,6 vezes 40. Beleza, então agora é só a gente calcular isso aqui. A gente tem aqui 0,2 vezes 105 já é um pouquinho mais difícil de fazer de cabeça. Repara que se aqui fosse 100, daria 0,2 vezes 100 daria 20, tá? Então, repara que aqui é 105, só aumentou 5 unidades. E aqui o valor é o mesmo, então a resposta aqui daria 21, tá? 0,2 vezes 105 dá 21, ou seja, 0,2 é 20%. É a quinta parte disso aqui. A quinta parte disso é dividir isso por 5, que dá 21. 0,3 vezes 100 dá 30. 0,5 vezes 20 dá 10. 0,4 vezes 80 dá 32. E 0,6 vezes 40 dá 24. Então, o que é esses valores que eu encontrei aqui? Esses valores que eu encontrei são os valores do volume de água total, tá? Então, fazendo aqui, a gente percebe que o maior volume total é 32. E relembrando que o volume total foi dado pelo nível de ocupação de cada reservatório vezes a sua capacidade. Só um detalhe. Repara que se o nível de ocupação aqui fosse 100% para todos, o próprio volume seria dado pela capacidade, tá? Se ele tivesse completamente cheio. Então, basicamente, você tem esses reservatórios, eles não estão com a capacidade total. Então, alguns estão preenchidos com 20%, outros com 30% e 50%, por aí vai. Por isso que a gente precisa fazer essas multiplicações para encontrar o valor, tá bom? Então, já que a gente encontrou 32, a nossa resposta aqui Nossa resposta fica a letra D, tá? Isso, perfeito, o Lucas, perfeito. Por quê? O Lucas fez um adendo muito bom aqui. Repara que se a gente olhar só para o gráfico, a gente está vendo que o 5 ele é o mais alto, né? Repara que ele é o mais alto. Se ele é o mais alto, você poderia se confundir achando que ele é o que tem mais água. Quando na verdade não. Repara que se ele é o mais alto, não necessariamente ele tem mais água. Por quê? Porque a capacidade dele influencia no seu volume e o nível que ele está ocupado, ou seja, o quanto que ele está cheio, também influencia. Então repara que se a gente olhar só pelo desenho, muita gente provavelmente na prova do Enem 2021 marcou essa questão como sendo correta, quando na verdade não é, tá? Então é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão? Essa é uma questão bem tranquila, que envolve porcentagem e cálculo de operação básica, que é a multiplicação, tá? Para quem tá chegando agora, galera, eu tô fazendo questões do Enem 2021, tá? Comecei hoje agora, aliás, fiz a primeira live na sexta-feira. Hoje eu tô fazendo essa primeira questão e a gente ainda vai fazer mais 9 questões que caíram no Enem 2021, todas envolvendo matemática básica. Perfeito, todos os conteúdos de ensino médio, tá? A prova do Enem, ela envolve só matemática básica. Aliás, não só matemática básica, né? Mas ela envolve a matemática elementar. Matemática elementar é a matemática do ensino médio. Poderia só fazer a porcentagem delas, tipo 30%, e ver qual era a mais ocupada? Perfeito, daria para fazer sim. Na verdade, isso é o que me dá a resposta, né? É só você fazer quantos por cento que está ocupado vezes o volume vezes a capacidade.
É basicamente o que eu fiz nessas operações aqui. Eu só deixei meio que esquematizado aqui, porque matematicamente isso aqui me daria o volume. Volume é o nível de ocupação vezes a capacidade. Na hora da prova, é só você multiplicar o valor daqui pelo valor daqui, o valor daqui pelo valor daqui, multiplica um a um e você vai ver qual que está mais cheio, tá? Bom, vamos para a questão número 2, beleza? Deixa eu só arrumar aqui para a gente continuar. Questão número 2, questão 149. Lembrando que essa prova que eu estou fazendo é a prova azul, tá? É a prova azul do segundo dia do Enem 2021. Vocês fizeram a prova do Enem também? Quanto que vocês fizeram em matemática? Vocês conseguiram acertar uma quantidade boa de questões? Vai deixando nos comentários como que vocês foram na prova, se vocês acharam ela difícil, ela fácil. Vou começar a segunda questão aqui, tá bom? A gente ainda tem mais 9 pela frente, beleza? Vamos lá, começando a resolução da questão pelo comando. Para toda questão do Enem, sempre começa por aqui, tá? Sempre, sempre. A questão pode ser de geografia, de história, de filosofia. Sempre lê isso aqui primeiro, para você ver se vai ser necessário você ler alguma coisa daqui. Sendo necessário, você volta e lê, tá? Então, vamos lá. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. O que eu já aprendo, o que eu já percebo lendo isso aqui? Que vai ter a previsão de um lucro futuro, tá? Para os próximos meses, e que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Então, isso aqui é o comando da minha questão. Então, eu vou grifar aqui para vocês. Beleza. Vamos lá. Qual que é o maior lucro obtido até o mês de maio? Aqui a gente tem no gráfico janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, até o mês de maio, a gente precisa ver qual que é o maior lucro, tá? E como que a gente vê qual que é o maior lucro? Lembra disso aqui, tá, galera? Lembra disso aqui, não esquece. O lucro, como que é dado o lucro? O lucro é sempre a receita menos o custo, tá? Essa aqui é meio que uma formulazinha matemática que você não pode esquecer. Você precisa ir pro Enem sabendo isso aqui. Lucro é a receita menos o custo. E aqui na receita pode ser venda, por exemplo, é tudo aquilo que você obteve vendendo alguma coisa, e no custo pode ser a despesa também, então são sinônimos, tá? Aqui no gráfico a gente vê que está receita e despesa. Então a gente precisa calcular qual que foi o lucro de cada um desses meses aqui. Então qual que foi o lucro de janeiro? É só a gente fazer receita menos despesa, tá? Então eu vou colocar aqui L de J. O que é L de J? É o lucro de janeiro. Então o lucro de janeiro ele é dado por receita, que deu 10, menos a despesa, que foi 5, tá? Então, a gente tem aqui que dá 5. E para isso, a gente faz para cada um desses meses aqui. Então, o lucro de fevereiro vai ser 20 menos 10, que dá 10. O lucro de março vai ser 15 menos 10. Vou colocar março com cedilha aqui. Com cedilha vai ser 15 menos 10, que dá 5. Lucro de abril, 20 menos 15. O lucro de abril vai ser 20 menos 15, que me dá 5. E o lucro de maio vai ser 28 menos 25. 28 menos 25, que me dá 3. Beleza. Tá, a maioria das questões do Enem é de raciocínio lógico. Eu não vou falar a maioria não, tá? Mas eu diria que uns 40% ali dá pra você resolver com raciocínio. Só que tem muitas questões que vão envolver um monte de outros assuntos, geometria, logaritmo, matriz, um monte de coisa que você vai ter que saber o conteúdo. As questões que eu tô trazendo hoje aqui são as questões que envolvem matemática básica. Tô começando nas lives com matemática básica. Então são questões mais fáceis e que a maioria você resolve com raciocínio lógico, tá? Mas que existe um conhecimento prévio, para elas. Então, bom, galera, para todo mundo que está entrando, estou fazendo live de resoluções de questões, estou fazendo essa questão aqui agora, e a questão nos pediu
Diz que a previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Aqui eu obtive o lucro de cada um dos meses, tá? Então eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e fazendo a receita menos a despesa, eu tenho o lucro de cada um. Então repara que aqui a gente tem todos os lucros, tá? E aí ela pergunta, o lucro mensal para o próximo mês deve ser o maior ou igual ao qual mês? Então, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual a qual? Bom, ele diz que o lucro mensal não deve ser inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Qual que é o maior lucro obtido aqui? O maior lucro obtido é 10, né? Se a gente olhar aqui a receita menos a despesa, a gente percebe que o maior lucro é o mês de fevereiro. Então, se ela não deve ser inferior, perceba, ela pode ser até igual, mas ela não pode ser menor do que 10. Então, consequentemente, a nossa resposta fica fevereiro, tá? Letra B. Vocês entenderam essa questão? Querem que eu explique de novo? Bom, galera, todo mundo que tá entrando, tá? Todo mundo que tá entrando e não me conhece, eu sou o Kelvin, pré-vestibulando de Medicina, e tenho trazido conteúdos e lives de resoluções de questões para vocês, tá? Então, todo mundo que não me segue, já me segue para dar aquela força, para ajudar o perfil, tá bom? Quero trazer aqui 10 questões para vocês todos os dias de segunda a sexta, às 3 da tarde, tá bom? Então, é isso. Isso, ótimo comentário aqui do Charlie. Pela distância do gráfico dá para saber. Perfeito. Se a gente reparar aqui, essas aqui são as distâncias do gráfico, tá? A distância de um ponto até o outro dentro desse gráfico. Então, pela distância, a gente já percebe o quê? Que esse ponto aqui tem a maior distância. Se tem a maior distância, repara que aqui, ó, se o lucro é dado pela receita menos o custo, a maior distância entre a receita e o custo vai ser o maior lucro, tá bom? Então, pela própria distância, a gente já conseguiria acertar a questão. Ela comentou ali, essas questões entram muito em interpretação, pois esse até pode confundir muitas pessoas, exatamente. Bom, o até que ela fala é esse aqui, galera. É que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Então, o que é o até mês de maio? É até ele. Então, eu interpreto como sendo os lucros de janeiro até o mês de maio, tá? Até ele. Se fosse depois dele, se fosse antes dele, são termos que a gente precisa prestar muita atenção para poder resolver e não cair em pegadinha, tá bom? Essas envolvem raciocínio lógico, só que, consequentemente, tem o conhecimento por trás. Qual que é o conhecimento aqui? Que lucro é receita menos o custo. Lucro é receita menos o custo. Então, a gente tem esse conhecimento prévio para fazer a diferença, mas pela interpretação daria para resolver, tá? Todo mundo que está chegando aí, já dá aquela força para mim, já me segue, tá? Para ajudar o perfil e já vai curtindo a live, tá? Curte a live, divulga ela para as pessoas que você sabe que está estudando para o Enem, as pessoas que você conhece que vão fazer a prova do Enem, precisam de uma força em matemática. Eu vou fazer 10 questões todos os dias aqui, tá bom? Então vamos para a próxima questão, galera. Agora a gente vai para a questão número 3, tá? Questão que eu separei para vocês, deixa eu só arrumar aqui. Agora a gente vai para essa questãozinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela inteira na tela, tá? Galera, ela não ficou completamente inteira na tela, mas eu vou organizando aqui para vocês entenderem o resultado, tá? Que ela ficou um pouquinho grande aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Ó, essa aqui eu vou deixar um pouquinho assim, pra gente poder resolver, tá? Tá dando pra ler? Todo mundo aí tá conseguindo ler ela certinho? Vocês conseguem ver? Senão eu pulo pra outra e a gente resolve essa um outro dia. Vocês conseguem ver de boa? Conseguem? Então beleza. É que ela, como ela é um pouquinho mais extensa na largura, ela ficou com a câmera não ficou muito bem posicionada, mas a gente vai fazendo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, ler o comando da questão. Qual deve ser a redução percentual
da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo. Então, o que a questão já está falando para a gente? Que vai existir uma redução percentual. Lembra que redução percentual envolve porcentagem, tá? Envolve porcentagem. Então, aqui falou de redução percentual ou de aumento percentual, está falando de porcentagem. Lembra disso. Não é de valor absoluto, tá? Não é você encontrar só um valor numérico e achar que aquilo é a resposta. Você precisa ver a porcentagem em relação àquilo. Então, vamos para a leitura da nossa questão. Um atleta produz refeição com custo fixo de R$10, tá? Então, ele tem um custo fixo de R$10. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são... Então, a gente tem que o quilo do frango é R$12,50, que a batata doce é R$5 e a gente tem que a unidade da hortaliça é R$2. Então, beleza. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma da batata doce. Então, a batata doce, que custa R$5 o quilo, vai aumentar 50%. E os outros preços não serão alterados, tá? O atleta deseja manter o custo da refeição. Então, qual que é o custo da refeição? O próprio enunciado já nos falou, tá? Então, relembra aqui que é R$10 o custo da refeição. E a quantidade de batata doce e hortaliça. Então, a quantidade desses dois produtos aqui vai se manter a mesma. E aí ele pergunta, portanto, terá que reduzir a quantidade de frango. Então é isso, galera. Ó, se o preço do quilograma da batata doce vai aumentar, tá? A batata doce ela vai ficar mais cara e ele vai manter a mesma quantidade dela e da hortaliça e não vai mexer nos outros preços, né? Então a gente percebe que tem que acontecer uma redução na quantidade de frango, ele tem que consumir menos frango para que o custo não se altere, para que o custo continue R$10, tá? Se pudesse alterar o custo, sei lá, ele pode pagar R$30 na refeição, aí tanto faz, ele pode comer a mesma quantidade de frango, pode até comer mais frango, mesmo que o preço da batata doce aumente. Vocês entenderam? Então, aqui, o que a gente tem que fazer nessa questão aqui? A gente precisa ver qual que vai ser a redução percentual na quantidade de frango para manter o custo, beleza? Então, vamos resolver ela. O que a gente tem? Vamos montar aqui uma primeira relação. A gente tem que ele consome 400 gramas de frango. 400 gramas de frango, vocês concordam que é o mesmo que 0,4 quilograma? Tá? Vocês concordam com isso? 400 gramas é 0,4 quilograma. Então, para transformar de grama para quilograma, basta a gente dividir por 1000. Então, aqui a gente já tem essa relaçãozinha. Então, se a gente transformar 600 gramas de batata doce, a gente tem 0,6 quilos de batata doce. E uma hortaliça. Beleza. Então, qual que é a nossa primeira relação? O custo, ele é me dado pela quantidade de frango, pela quantidade de cada elemento, vezes o preço por quilo, tá? Para você chegar no custo. Então, vamos lá. A gente tem que 0,4 quilogramas. Eu vou colocar F de frango, tá? Aqui eu coloquei menos, mas é vezes. Vezes 12,50 mais 0,6 quilograma de batata doce vezes R$5 mais R$2 da hortaliça, que ele disse aqui no enunciado que é uma hortaliça, tá? Isso me dá R$10. A gente tem uma primeira relação, tá? Então vamos lá. Aí, o que ele me diz? Aqui, se você confirmar, até vai igualar 10 é igual a 10, porque a gente vai perceber que essa equação ela explicita aquilo que o enunciado está dizendo. 0,4 vezes 12,50, isso aqui me dá quanto? Vamos ver. 12,5 vezes 0,4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, eu tenho aqui 5 mais 0,6 vezes 5 dá R$3. Mais R$2 da hortaliça. Então, a gente percebe que 10 é igual a 10. Isso mostrou que você montou a equação correta. Toda vez que existe um valor igual ao outro, você montou a equação completa. Você montou ela e você viu que ela satisfaz a igualdade. Então, vamos lá.
Ele disse que houve um aumento de 50% no preço do quilograma da batata doce. Quanto que era a batata doce? R$ 5. Se ela era R$ 5, quanto que eu multiplico para ter um aumento de 50%? Para eu saber quanto é um aumento de 50% em cima de R$ 50, é só a gente multiplicar por 1,5, tá? Multiplicando por 1,5 fica 7,50. Então, a batata doce era R$ 5 e ela sofreu um aumento de 50%, indo para 7,50, tá? Beleza, ela foi para 7,50. Qual que é a relação que a gente tá estabelecendo? A relação que a gente tem é que a quantidade, a gente quer saber qual que vai ser a nova quantidade de frango, tá? Então, X é a nova quantidade de frango vezes o valor do preço do quilo do frango não vai aumentar. Então, é vezes 12,50. Mas ele diz aqui que a quantidade de batata doce e de hortaliça não vai mudar. Isso aqui é fixo. Se isso aqui é fixo, a gente tem que 0,6, ele vai continuar comendo 0,6 kg de batata doce, só que agora o preço é 7,50, tá? O preço aumentou, porque houve esse aumento de 50% no preço do quilograma da batata doce. Então, vezes 7,5, mais a hortaliça, ele disse que também não mexeu. A quantidade de batata doce e hortaliça não foi alterada, né? Ele desejou manter. Então, mais R$ 2. E ele disse que o custo total disso ainda continua sendo 10. Então, beleza, a gente chegou na equação que a gente precisaria. Vocês estão entendendo? Tá difícil? Vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Lembrando, ó, essa relação aqui, ó, deixa eu arrumar aqui para vocês. Essa relação aqui em cima foi só para estabelecer que essa igualdade está correta. Eu cheguei em 10 é igual a 10, tá? Se 10 é igual a 10, eu vi que quantidade de frango vezes o valor do quilo do frango mais a quantidade de batata doce vezes o valor do quilo da batata doce mais uma unidade de hortaliça, isso dá o custo total que é 10. Então, a gente montou aqui. E aí, o que ele me disse? Que a batata doce sofreu um aumento de 50%. 50%, aumento de 50% é o mesmo que multiplicar por 1,5. Por quê? 1,5, vocês concordam que é 1 mais 0,5? 1 mais 0,5 dá 1,5. O que é esse 1? É o próprio R$ 5 que eu já tenho. E o que é 0,5? 0,5 é 50% do valor. 0,5 é o mesmo que meio. Então, 1 mais meio é a mesma coisa que você acrescentar 50% nesse valor. Por isso que ele foi de R$ 5 para 7,50. Ele sofreu um aumento de 50%, tá? E aí, a gente estabeleceu essa nova relação que ela é dado. Se ele vai manter o mesmo custo e ele aumentou o valor de um dos produtos, ele precisa consumir consumir uma menor quantidade de frango, mantendo os outros valores iguais. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido, galera? Porque essa questão ela é um pouco, você precisa ter esse raciocínio para conseguir resolver, tá bom? A batata doce aumentou 50%, que é multiplicar por 1,5, então ela foi para 7,50. Só que a gente vai manter os outros valores, então a quantidade de frango vai ser diferente, vai ser menor, entendeu? E aí a gente chegou nessa relação. Para a gente estabelecer o nosso resultado, o que vai dar aqui? A gente pode multiplicar 0,6 por 7,5, quanto que vai dar isso? Vamos ver. Por 7,5... 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 0, 0 mais 3, 3. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 0, 0 mais 4, 4. Então, isso aqui deu 0, 5, 4, 2 vírgulas. Então, vem aqui, 4,50. Então, a gente tem 12,5x mais... Aqui deu 4,50. Mais 2, 6,50. 6,50 é igual a 10. Então, vamos aqui em cima aqui. 12,5x mais
6,5 é igual a 10. É igual a 10. Então, a gente tem que 12,5x é igual a 10 menos 6,5 vai dar 3,5. E agora passa a isolar o x, né? Esqueci do x. X vai dar 3,5 dividido por 12,5. Quanto que dá isso? Bom, aqui a gente pode mudar a vírgula uma casa para a direita, tá? Nos dois, então vai ser 35 por 125. 35 por 125, 0, aumenta um zero. 350 por 125 vai dar 2. 2 vezes 125 dá 250. Para 350, só falta 100. Não tem mais número para baixar, acrescenta um zero. 1000 por 125 dá 8. Então, a gente viu que a quantidade de frango vai ser 0,28 quilos, tá? Deu 0,28 quilos. Então, antes, qual que era a quantidade de frango antes? Antes, a gente tinha 400 gramas ou 0,4 quilos. E a gente viu que agora a gente tem 0,28 quilos. Então, diminuiu 120 gramas de frango. Por quê? Porque o preço da batata doce ficou mais caro. Aumentou o preço da batata doce, consequentemente ele precisou comprar uma quantidade menor de frango, porque o custo era fixo de R$10 para qualquer refeição, entenderam? Então a gente viu que agora é 0,28. Bom, vamos para a resolução final agora. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para o atleta alcançar seu objetivo? Então, antes era 0,4 e isso é 100%. Tá? Que era o antes. Agora foi para 0,28. E isso vai me dar x%. Se a gente fizer essa operação aqui, eu vou até destacar essa regra de 3 aqui, a gente tem que o x é igual a 70%. Tá? Eu quero que vocês comentem agora nos comentários aqui. 70% é a minha resposta ou não? E, gente, lembrando, isso aqui eu tô demorando porque eu tô explicando passo a passo. Na hora da prova, você responde muito mais rápido. Então, quanto a isso, podem ficar tranquilo. Na hora da prova, você já vai esquematizando, fazendo as contas, e em 3, 4 minutos você respondeu a questão. Eu tô demorando nessa questão porque ela tem um passo a passo muito grande. Ela demora para você criar essa linha de raciocínio, para você perceber que se uma coisa aumentou a outra, obrigatoriamente tem que diminuir. Entendeu? Por isso, o tempo de prova no Enem ele é bem curto, só que eu tô demorando mais porque eu tô explicando essa questão. As outras questões vão mais rápido, tá? Perfeito, galera. Se 0,28 representa 70%, tá? Mas qual que foi a redução? 100 menos 70%. Então, a nossa resposta aqui fica 30, tá? Essa é uma questão que eu já diria que é média. Acredito que muita gente errou na hora da prova, tá? Então, a nossa redução final seria os 100% que a gente tinha, menos os 70%, que era quanto representou a nova quantidade de frango. Então, a resposta ficaria 30%. Vocês entenderam essa questão? De verdade, vocês entenderam o passo a passo? Se não, eu tento explicar de uma forma diferente, tá? Eu tô tentando dar o meu melhor aqui para explicar os conteúdos para vocês. Tá, o que é esse 70%? 70% é quanto a nova quantidade de frango representa, tá? É a quantidade nova de frango representa. Antes ele tinha 0,4 quilos, que dá 400 gramas de frango, e é o meu 100%. Eu achei que depois do aumento da batata doce, ele precisou comprar menos quantidade de frango para manter o custo fixo. Então, a nova quantidade foi de 0,28. 0,28 representa o x. Se você resolver essa regra de 3, você vai achar x igual a 70%. Só que a nossa redução é 100% menos os 70%. Então, a nossa resposta fica 30%. Tá bom? Tá, gente, eu vou reexplicar ela, peraí.
Eu vou reexplicar ela, eu acho que vai ficar um jeito mais fácil de todo mundo compreender, que ali ficou um pouco poluído. Eu vou explicar de novo, prestem bem atenção, tá? Quando eu estiver explicando, evitem fazer comentários que não sejam relevantes para a live, tá? Só comentem se forem realmente dúvidas. Eu vou fazer o passo a passo aqui certinho, bem mais rápido e direto, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem, tá bom? Bom, como que a gente chega no custo? A gente tem que o custo foi R$10, certo? Lá no enunciado o custo foi R$10. Se o custo foi R$10, a gente precisa chegar no custo. E como que a gente chega no custo? O preço do quilo vezes a quantidade que ele consumiu. Então, beleza. 400 gramas de frango. Então, 0,4, que é 0,4 quilos de frango, tá? Eu transformei para quilo. Isso aqui, vezes 12,50, é quanto ele pagou pelo frango. Gente, é como ir no mercado. Você tá pegando 400 gramas ou 0,4 quilos e multiplicando pelo valor do quilo que fica na etiquetinha do produto. Isso vai dar o valor total, entendeu? Isso mais 0,6 da batata doce, porque ele consumiu 600 gramas, então 0,6 quilos, tá? Vezes o preço do quilo, que é R$5. E ele diz que consumiu uma hortaliça. A hortaliça é R$2. Beleza, essa é a nossa relação. Isso aqui eu só estou mostrando para fazer a nossa relação, tá? Agora a gente vem para a questão em si. A questão disse que houve um aumento de 50% no quilo da batata doce. A batata doce não é R$5? Ela não é R$5? Aumentou 50% disso aqui. Quanto que é 50% de R$5? É metade. É R$2,50. Então, mais R$2,50. Então, a batata doce, o quilo dela foi para R$7,50. Tá? Foi para R$7,50. E aí, ele disse que manteve, o atleta deseja manter o custo da refeição, que é R$10. Ele manteve os R$10 e a quantidade de batata doce de hortaliça. Beleza, ele manteve a quantidade de batata doce, não manteve? Então, 0,6 vezes o novo preço da batata doce com aumento, 7,5, mais R$2 da hortaliça, ele manteve aqui a hortaliça, mais R$2, e disse que manteve o custo da refeição, que é 10. Então, é 10, certo? Manteve o custo da refeição. E aí, ele disse que ele precisa reduzir a quantidade de frango. Então, ele vai comprar menos frango. Então, não é mais 0,4. Agora é 0, aliás, agora a gente tem que ver qual que é o novo valor aqui. Então, a gente chama de X e multiplica pelo preço do quilo do frango. Então, a gente tem agora a nossa equação que vai gerar a nossa resposta. Então, 12,5x mais 0,6 vezes 7,50 dá... Quanto que dá isso aqui? Dá 4,50. Mais 4,50 mais R$2 é igual a 10, tá? Então, 12,5x é igual 4,50 mais 2, 6,50. Eu vou passar para o lado de lá subtraindo. Então, 10 menos 6,50 dá 3,50. Então, x vai ser 3,50 dividido por 12,50. Fazendo essa divisão, a gente encontra o 0,28 quilos. E aí a gente faz a nossa resposta. 0,4 quilos é o 100%. 0,28 quilos é x%. Então, 0,4x é igual a 100 vezes 0,28. Aqui a gente multiplicou cruzado, tá? Então, isolando o x, a gente tem que x é igual a 100 vezes 0,28 é 28, dividido por 0,4. Fazendo essa conta, a gente chega em 70%. Então, qual que foi a nossa redução? A nossa redução percentual foi de 100% menos 70%. Então, a nossa resposta fica sendo 30%. Ele tem que comprar 30% menos frango para manter o custo de R$10, dado a alteração do preço da batata doce. Todo mundo entendeu agora? Eu fiz aqui um passo a passo, se você quiser tirar print da live para ver depois, para tentar resolver sozinho. Essa questão é muito importante você conseguir
estabelecer esse resultado, tá? Você conseguir montar, conseguir perceber essas relações, perceber o que aumenta, o que diminui, perceber que se o valor do preço do quilo aumenta e ele quer manter o custo total final igual, a gente tem que consumir menos outro produto. Entenderam? A pergunta foi essa daqui, ó. A pergunta foi essa aqui. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango, tá? Dado todos os dados do enunciado, tá bom? 0,4 quilogramas é disso aqui, pessoal. Ele consumiu 400 gramas de frango. E isso é a mesma coisa que 0,4 quilogramas. E 600 gramas de batata doce, que é o mesmo que 0,6 quilogramas, tá? Bom, então vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Galera, lembrando, tá? Tô fazendo resoluções de questões de matemática estilo Enem, tá? Todos os dias de segunda-feira a sexta-feira, tá? 3 horas da tarde eu começo. Vamos para essa questão 158 aqui. Muito obrigado a todo mundo que está na live, a todo mundo que está acompanhando, tá? Eu sei que quem acompanha do começo ao fim consegue aprender e revisar muita coisa, tá? Eu já assisti muitas lives de estudo. Continua curtindo a live, compartilhando com quem você sabe que vai fazer a prova do Enem, tá bom? E o meu objetivo é esse, ajudar muito vocês em tudo que vocês precisarem para a prova, tá? Vamos para essa questão aqui. Questão 158, prova azul, Enem 2021, tá? Para quem fez a prova ano passado, fez essa questão aqui. Vamos lá. A quantidade de combustível consumido pelo modelo da aeronave B em relação ao modelo da aeronave A em um voo lotado entre duas cidades é quanto, tá? Gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu até falei na live passada. Em relação a... O que é esse em relação a? Uma coisa em relação a outra é uma divisão, tá? Uma coisa em relação a outra é uma divisão. Então, ele quer a quantidade de consumo... Ele quer a quantidade de combustível consumido pela aeronave B em relação à aeronave A. Beleza? Então, vamos aqui para o enunciado da questão. Para realizar um voo entre duas cidades que distam, estão distantes 200 km uma da outra, uma companhia aérea utiliza um modelo de aeronave A capaz de transportar até 200 passageiros. Então, as cidades estão 200 km entre elas e pode transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,2 litro por quilômetro e por passageiro, tá? Então, vamos grifar isso aqui que é importante. Então, perceba que quando ela está lotada, e ela transporta até 200 passageiros. Então, quando ela tem 200 passageiros, ela consome 0,2 litro por quilômetro por passageiro. Essa é a nossa relação. 0,02 litro por quilômetro por passageiro, beleza? Essa companhia resolveu trocar o modelo da aeronave A pelo modelo da aeronave B, que é capaz de transportar 10 passageiros a mais que o modelo A. Lembra que o modelo A, ele transporta 200, Então, aqui é o modelo A. O modelo B transporta 10% de passageiros a mais. Então, é 200 vezes 1,1. Esse 1,1 é aumento percentual de 10%. Então, isso aqui totalizaria 200 mais 10% de 200 é 20. Então, são 220 passageiros. Beleza?
que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais que o A, mas consumindo 10% menos de combustível por quilômetro e por passageiro. Então, a gente tem que o A ele consome 0,2 litro por quilômetro por passageiro. Aqui, ele consome 10% a menos. O que é 10% a menos? 10% a menos nada mais é que você multiplicar por 0,9. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui embaixo para vocês entenderem. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu tenho R$100 e eu vou tirar 10%, 10% de 100 é 10, então ficaria 90. Só que se eu quero reduzir 10%, basta eu multiplicar por 0,9. Então, 100 vezes 0,9, isso daqui já está me dizendo que é uma redução de 10%. Então, daria o mesmo 90, entenderam? Então, eu vou usar essa lógica aqui na relação do litro. Então, ficaria 0,02 litro, que é o referente ao A, quanto que consome, só que é 10% menos. Então, 10% menos é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. E isso aqui daria quanto? Se eu fizer 0,02 vezes 0,9, isso aqui vai me dar 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 00 mais 1, 1, 9 vezes 00. Beleza, então isso aqui são 3 casas depois da vírgula, então 1, 2, 3. Daria isso aqui, tá? Então, dá 0,018. 0,018. Bom, e aí ele pergunta a quantidade de combustível consumido pelo modelo da aeronave B em relação ao modelo da aeronave A. Quanto que ele consome? Aliás, cadê? Ele tem 220 passageiros, tá, deu 0,018. Quantidade de combustível consumido pelo modelo do B em relação a A. Então, o B é 0,018 e o A deu 0,02. Beleza? Então, se a gente fizer essa diferença, bom, do voo lotado entre as duas cidades. Isso aqui é muito importante. Se o voo está lotado, tem 200 passageiros em A e tem 220 passageiros em B. Então, beleza. Se ela é por passageiro e por quilômetro, vamos lá, vamos achar a quantidade agora de consumo de combustível consumido, tá? Vamos aqui para o lado aqui. Aliás, vamos aqui para cima, que essa questão eu não vou fazer agora. Então, indo aqui para cima, a gente tem vamos fazer para o A, 0,02 litros vezes quantos quilômetros? 2.000. 2.000 quilômetros. Vezes passageiro. O passageiro do A é 200. Então, vezes 200. Aqui a gente tem a quantidade de litros total de combustível do voo da aeronave A, tá? E do B vai ser 0,018 litros vezes, a distância é a mesma, né? 2.000 vezes passageiros é 220. Então, fazendo essas operações, quanto que a gente vai encontrar? Aqui eu vou passar para a notação científica, porque fica mais fácil. Então, a gente tem 2 vezes 10 a menos 2, vezes 2.000 é 2 vezes 10 ao cubo, vezes 200, que é 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 2 vezes propriedade de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu conservo 2 vezes 10 elevado. Menos 2 mais 3 dá 1, mais 2 dá 3. Então, ao cubo. Então, deu isso aqui. E aqui embaixo a gente pode fazer aqui 18 vezes 10 a menos 3, vezes 2 vezes 10 ao cubo, vezes 2,2 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui é tudo notação científica, tá, galera? Então, dá uma olhadinha em notação científica, é só você ir deslocando a vírgula e elevar o 10 a um expoente, tá? Eu não consigo explicar cada detalhezinho da matemática agora, mas a gente vai resolvendo. Se tiver dúvida, notação científica, você revisa isso. Então, a gente tem aqui que eu posso cortar o 10 a menos 3 com o 10 ao cubo, e ficou 18 vezes 2 vezes 2,2. Vou multiplicar o 2 pelo 2,2, vai ficar
18 vezes 4,4 e repetiu 10 ao quadrado, tá? 18 vezes 4,4. 4,4 vezes 18, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7. Como o 4 aqui é o mesmo que o 4 daqui, é só repetir isso daqui pulando uma casa para a esquerda, tá? Então, vai dar 2, 9, 7. Então, isso deu 7, só que tem uma vírgula aqui, né? Então, 79,2. 79,2 vezes 10 ao quadrado. Beleza, a gente achou a quantidade de combustível da aeronave A e a quantidade de combustível da aeronave B. Então, ele pediu a relação entre eles. Ele pediu B em relação a A. Então, é só a gente fazer 79,2 vezes 10 ao quadrado dividido por 2 vezes 10 ao cubo. Beleza? Aqui eu vou mexer com a vírgula para ficar mais fácil. Então, a gente pode falar que é 792 vezes 10 elevado a 1. Eu diminuí um expoente aqui e a vírgula aqui passou uma casa para a direita. Dividido por... Aqui a gente pode falar que é 200, né? Aliás, a gente pode falar que é... Peraí, deixa eu ver se tá certinho aqui. 18 vezes 10 é menos 3. 2 vezes 10 ao cubo. 2,2 vezes 10 ao quadrado, tá? Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. Eu tô achando que eu fiz alguma vírgula errada aqui. Deixa eu verificar. Vocês estão reparando se tem algum dado aqui que eu coloquei a vírgula errada? Vocês me ajudam também, que eu não sou professor não, viu? É que pra mim tem alguma vírgula errada. Deixa eu ver de novo. É isso que eu tô pensando. Eu fiz alguma conta. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já verifiquei aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu mantenho a base sim, só que eu preciso multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então aqui, agora sim, pessoal, aqui dá 8, tá? 8 vezes 10 ao cubo. Então, aqui vai ser 8 e aqui embaixo vai ser 8. Então, a nossa conta final fica 7.920 dividido por 8.000. Beleza? 7.920 dividido por 8.000. Então, o B em relação ao A, você já consegue fazer, já consegue colocar a própria resposta direto, tá? Dá 1% menor. 1% menor. Por quê? Repara que a diferença entre o valor do numerador e do denominador, a diferença desses valores aqui é muito pequena. Esses valores são bem altos entre si, e aqui é só 80, entendeu? É só 80 menor do que aqui. Então, obviamente que esse aqui é menor, então você já pode riscar os valores maior ou igual, só que não chega nem perto de ser 10% menor. Para ser 10% menor, teria que ter uma diferença de 800, e a diferença é só de 80. Então a gente já vê que o B consome 1% menos do que o A em combustível, tá? A Ana perguntou por que
não continua 2. É que aqui eu tinha esquecido de fazer o cálculo, tá? Aqui, ó, era 0,02 litros vezes 2.000 quilômetros, que é a distância da cidade, vezes 200, que é o número de passageiros. Então aqui a potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então eu conservo 10 e somo os expoentes. Só que aqui, esses valores eu multiplico. Então aqui não é 2, aqui é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá? Então a conta final ficaria 7.920 por 800. Dando a resposta de 1% menor, tá bom? Vamos para a próxima questão, galera, para dar tempo da gente fazer tudo. Vamos para a questão aqui dos pneus. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzidos, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar o pneu? Então, o que eu quero? Eu quero o tempo gasto em segundos para trocar o pneu, tá? Isso, Thiago, perfeito. Eu conservo 10 e somo os expoentes naquela, tá? Mas o valor ali, eu preciso multiplicar aquele valor que está antes, tá? Ali que foi o erro que eu cometi. Essa nova questão, galera. Ó, todo mundo que está na live, eu agradeço de coração por estar me acompanhando, tá? Eu vou tentar trazer 10 questões por dia para vocês, de tudo aquilo que eu souber e puder ajudar pro Enem e todas as dúvidas que eu puder responder. Eu não sou professor, sou vestibulando igual a maioria de vocês, mas vou tentar dar o meu melhor aqui para vocês, tá bom? Isso, achei a anotação científica, complicou demais a conta, que era bem simples até. Isso, perfeito. Perfeito, ali era só multiplicar os dois que eu acabei esquecendo. E aí os valores você pode ir multiplicando ou fazer as contas manualmente mesmo. Mas ali de fato tinha que fazer as questões. Então vamos lá, galera. Para todo mundo que está acompanhando, vamos para a próxima questão. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzidos, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Então vamos ler aqui a questão. Em uma corrida automobilística, os carros conseguem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneu, ou seja, informação desnecessária. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham a mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu, tá? Então, é como se você tivesse o carrinho aqui, vamos supor que aqui estão as 4 rodas do carro, e você tem 3 pessoas que estão aqui, 3 pessoas que estão aqui, 3 pessoas que estão aqui, 3 pessoas que estão aqui. Cada uma dessas 3 pessoas trabalha no mesmo pneu e elas têm o mesmo início e trabalham a mesma velocidade. Isso é para considerar cada pessoa como sendo uma igual em relação à outra, tá? Com os 4 grupos completos, ou seja, aqui tem os 4 grupos de 3 pessoas completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. Então, se eu tenho 3 pessoas, totalizando ali os 4 grupos, isso demora 4 segundos, beleza? O tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Ou seja, aqui tem uma relação de proporcionalidade. Se tem muito mais gente trabalhando no mesmo pneu, é óbvio que eles vão trocar o pneu mais rápido, entendem? E se tiver, por exemplo, só uma pessoa trabalhando no pneu, vai demorar muito mais do que demoraria se tivesse um grupo de pessoas. Então é uma relação de inversa e direta. É a mesma coisa que a gente tem lá na física em relação a quilômetro e tempo, velocidade e tempo. Então quanto mais rápido, por exemplo, um carro vai, ele chega muito mais rápido, então ele demora muito menos tempo, entendeu? Então é uma relação inversamente proporcional. Uma aumenta e a outra diminui na razão inversa, beleza? Então diz que quanto mais pessoas tiver no grupo, mais rápido vai trocar o pneu. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, tá? Então quantos que passaram mal? Um só. Não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos da troca ficou reduzido. Beleza, um dos 4 grupos ficou reduzido, certo? Então a gente tem que o grupo tinha 3 pessoas, ele foi para 2 pessoas. Beleza? Foi para 2 pessoas. Continuaria os 4 grupos aqui. E agora a gente tem que saber qual que é o tempo. O tempo vai ser X segundos. Então ela perguntou, com um dos grupos reduzidos, agora o grupo está reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para a troca dos pneus? O que a gente faz aqui?
Aqui a gente faz uma regra de 3 inversa. A própria questão diz que é inversamente proporcional. Então, 4 grupos demoram... Aliás, 4 grupos não. Aqui, como 4 grupos é igual a 4 grupos, a quantidade de grupos é a mesma, eu posso até riscar da regra de 3. 3 pessoas demoram 4 segundos. Então, 2 pessoas vão demorar quanto? Lembra que eu falei de relação inversa? Repara que se eu colocar uma seta aqui para cima, a seta aqui ficaria para baixo. Muita gente aprende isso, né? 2 setas para cima ou 2 para baixo são diretamente proporcional. Como aquelas estão ao contrário, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais pessoas tem para trocar o pneu, menos tempo vai demorar para o pneu ser trocado, entendeu? Então, como ela é uma relação inversa, em toda relação inversa, lembra disso. Se for inversamente proporcional, multiplica na horizontal. Tá? Então, ficaria 3 vezes 4 é igual a 2 vezes x. 3 vezes 4, 12, é igual a 2x. Então, o nosso x vale 6 segundos, tá? Aqui a nossa resposta ficaria letra A. Vocês fizeram essa questão na época do Enem, quando teve o dia da prova, vocês acertaram? Vocês conseguiram ter esse raciocínio? Vocês acharam ela difícil? Lembrando, galera, todo mundo que tá entrando, tá vindo aqui pela primeira vez, tá? Já me segue, curte a live, dá aquela forcinha pra me ajudar, tá bom? Vou fazer lives todos os dias, de segunda a sexta, 3 horas da tarde, resolvendo questões de Enem e ajudando vocês em tudo que eu souber, tá bom? Então aqui a nossa resposta dá 6 segundos. E só um detalhe que tem essa questão aqui, por que a gente não pode fazer... Por exemplo, a gente viu que cada grupo tem 3 pessoas, certo? Cada grupo tem 3 pessoas e são 4 grupos que estão em cada pneu. Então você concorda que o total de pessoas aqui são 12 pessoas, tá? No começo são 12 pessoas. E depois um trabalhador passou mal. Então de 12 pessoas foi para 11 pessoas. E por que eu não posso fazer uma regra de 3, por exemplo? 12 pessoas demoram 4 segundos. Então 11 pessoas vão demorar x segundos. Por que eu não posso fazer isso aqui? Alguém me explica? Eu gostaria que alguém nos comentários, se você está vendo aí o vídeo, me explicasse o porquê que eu não posso fazer isso aqui. Por que eu não posso falar que 12 pessoas trabalhavam em 4 segundos para trocar o pneu e 11 pessoas demorariam x segundos? Alguém saberia me explicar? Essa foi uma pegadinha que muita gente caiu durante o Enem, tá? Muita gente errou o Enem, errou essa questão do Enem por fazer essa relação aqui. Porque se você faz essa relação aqui, você acharia o x aproximadamente 4,4, tá? Aproximadamente 4,4. Então, muita gente marcou a letra E como resposta. Quando, na verdade, você não pode fazer aquela relação. Aqui, por que eu não posso fazer isso? Porque a questão não diz que 12 pessoas demoram 4 segundos. Ela diz que o grupo demora 4 segundos. Vocês conseguem compreender? Essa é a diferença. Se você faz 12 pessoas 4 segundos e 11 pessoas x, você marcaria a letra E como resposta, como aproximação. Isso, perfeito, porque as pessoas não estão juntas e sim divididas em grupo, perfeito. A questão diz que o grupo demora tantos segundos e uma pessoa saiu daquele grupo, entende? Então a relação que a gente tem que fazer é de 3 pessoas para 4 segundos e de 2 pessoas para x. Porque a gente está fazendo a relação do grupo, a gente não está fazendo a relação da quantidade total de pessoas que trabalham naquele carro, entenderam? Então é basicamente essa a resposta. Vamos para a próxima questão então, pessoal. Eu vou só fechar e abrir a live de novo, mas fica aí, se você tá aí, tá? Fica aí que a gente vai resolver mais 5 questões do Enem, tá? Se você tá aí assistindo, tá aí comigo, a gente vai fazer mais 5 questões. Então, acho que mais uma meia horinha a gente termina mais 5 questões, mas só vou fechar a live aqui e abrir novamente, beleza?